E me deu uma vontade de ler Romanos. E eu comecei a ler Romanos 1, Romanos 2. Quando eu cheguei no versículo 17, eu entendi que seria um tema para a gente hoje. Uma palavra para a gente hoje. Porque ela é muito clara. Paulo vai dizer assim, ó: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na onde? Na lei, e até te glorias em quem? Em Deus, e sabe a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade aonde? Na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo? Eu comecei a ler isso aqui, e eu percebi que o homem de Deus estava direcionando uma palavra para um povo que se achavam tão bem na presença de Deus, por ter sido o povo eleito, que são os judeus, por serem mestres, o que mais que ele falou aqui, né? Por ser guia. Mas aí Paulo vem e dá no meio das pernas, quando ele fala assim: vocês ensinam tantos outros, mas não ensina a ti mesmo? Aí ele continua: tu que pregas que não se deve furtar, e furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, e adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrilégios? Tu que tem glórias na lei, desonras a lei, a Deus, pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, e por causa de quem? Então eu comecei a ler esse texto e comecei a ver assim, Paulo falando com um povo que se achava muito bem na presença de Deus, por ser parte do povo escolhido, por ensinarem, por guiarem. Mas se você vê o contexto da história, você vê que Paulo está dizendo que eles não eram tudo isso não. Pelo contrário, embora eles tinham aparência de serem de Deus, não sei se Paulo está generalizando todos, mas pelo menos a esses que ele está falando, ele está dizendo: vocês acham que são, vocês pensam que estão bem, vocês pensam que estão arrebentando, porque vocês ensinam, tem a lei, mas vocês não estão assim não, porque vocês pregam para não furtar, furta, pregam para adulterar e adultera. Então eu fiquei lendo essa história, irmão, e eu resolvi falar do pior mal que pode me existir. É quando diante de Deus eu vivo de aparência. Porque eu posso até ser reconhecido. Você sabe que muita gente pode dizer assim: ah, o pastor Deide é uma bênção, porque sempre aparentou ser. Mas por mais que eu passe diante de você que eu sou uma bênção, e talvez não sou, porque no meu oculto, no meu escondido, eu transgrido a lei, por mais que às vezes eu passe pelos seus olhos que eu sou um verdadeiro homem de Deus, aos olhos de Deus não vai passar. Hoje eu queria falar da importância de você não ser um crente, um cristão só de aparência, que só parece ser, irmão. Parece que você é. O pastor está me acusando, não estou te pregando, porque ao invés de pregar para você, eu posso estar pregando para quem? Para mim. Sabe, é muito importante a gente olhar para a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a palavra é como um espelho, que é para a gente se ver. É muito importante você olhar para a palavra de Deus e ser humilde, sincero, para ouvir um texto desse, um tema desse, e falar: Senhor, reconheço que eu pareço ser, mas não sou. Volto a dizer, não sei se Paulo está falando para todos, eu sei que para alguém ele está dizendo: vocês se gabam,
Vocês se gloriam, não, nós somos o povo eleito. Tem tanta gente aí, não, porque eu sou crente, eu tenho um cargo na igreja. Mas nem sempre o que parece é. Isso é tão sério, irmão, que se a gente der um salto lá para Mateus 7:21, Jesus vai fazer uma separação de pessoas, não pelo cargo, não pelo tempo de igreja, mas pela forma que ele viveu. Porque depois eu vou mostrar para você que como é que você sabe se você está bem com Deus ou não. Daqui a pouco a gente passa para essa parte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, deixa eu pôr aqui, senão eu fico de costa para a câmera, né? Não estou de costa. Mateus 7:21. Jesus vai falar assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará aonde, gente? No reino dos céus. Mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Paulo está falando para uma turma que parece ser, mas não é, que está estribado, apoiado no fato só porque é judeu. Não, eu nasci no meio do judeu, então eu sou de Deus, eu ensino, eu guio. Mas Paulo está dizendo, mas será que você é mesmo? Que você prega para não furtar, você furta. Você prega para não adulterar, você adultera. E quantos pregam para não mentir e mente? E outras coisas mais, que por atitudes vão mostrando que pode até ter nome de crente, pode até ser pastor, pode até ser o que for, ter 15 anos de igreja. Não, ajudei a fundar. Você sabe, daqui a uns anos tem gente que vai falar assim, eu ajudei a fundar essa igreja. Vai ter ou não vai ter isso aí? Vai. Você pode ter todos esses requisitos, eu posso ter todos esses requisitos, mas se eu não faço a vontade de Deus, eu nunca serei reconhecido como tal. Como alguém que viveu bem, está bem com Deus, em comunhão com Deus. Jesus vai chegar, olha, Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas então quem é que entrará? Ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando a gente assenta no coração em vida, fazer a vontade de Deus, ali nós estamos caminhando para estar bem com Deus, em comunhão com Deus. Agora, se você sempre, embora saiba que tem coisa que não agrada a Deus, que a gente sabe, né? Tem coisa que não é da vontade de Deus. Você, embora saiba, vai lá e pratica. Infelizmente você pode ter nome de crente, jeito de crente, tempo de crente, igreja de crente, mas não é crente. Porque o crente não é o que ele fala, é o que ele faz, é como ele vive. Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Já é a terceira vez que eu repito isso, para ver se fica na sua cabeça. Porque se você quer estar bem com Deus, não é pelo que você fala, pelo que você mostra, é pelo que você é. Alguém que desenhou no seu coração um mapa, eu vou fazer a vontade de quem? De Deus, o que Deus quer que eu faça. Você sabia que Deus tem uma vontade para a gente aqui nessa terra? Ele tem uma vontade de como Ele quer que a gente anda, como que Ele quer que a gente proceda. E felizes são aqueles que entendem isso e colocam isso como objetivo. Não, vou fazer a vontade de Deus, porque a hora que eu fizer a vontade de Deus, aí eu posso com orgulho dizer assim, eu estou bem com Deus. Aliás, você nem vai falar isso aí, porque normalmente quem muito precisa falar que está bem com Deus, irmão, sei lá, é ou não é verdade? A pessoa que está bem com Deus, ele não precisa ficar contando para ninguém. Ele tem aquele contentamento interno, é um fruto do Espírito, alegria, né? Ele tem aquela paz, porque quem testifica nele é o próprio Deus. Então, voltando, aí no versículo 22, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia. O dia com letra maiúscula é o dia do juízo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Senhor, nós trabalhamos para o Senhor, até profetizamos, até expulsamos demônios no nome, do Senhor. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi
abertamente, sem ressalva, sem cuidado, abertamente, Jesus vai dizer assim para alguns. Para quais? Para aqueles que não se preocuparam em fazer a vontade de quem? De Deus. Que acharam que desde que eles estivessem indo na igreja, já estava bom. Não, eu sou de Deus, eu vou na igreja. Eu não estou desmerecendo a igreja, irmão. Eu não sei o que seria a minha vida sem igreja. Tanto é que quando a gente fez essa mudança de chave, entre vir embora de Avaré, romper, né, com o ministério da graça inicial que Deus nos deu, eu tive um domingo livre. E há quantos anos eu não tinha um domingo livre, irmão? Há quantos anos eu não sabia o que é ter um domingo livre? Mas aquele domingo livre eu fiz questão de pegar minha família e cultuar a Deus. Inclusive fomos na igreja do pastor Arão, lá em Sertãozinho. Porque eu não me vejo longe da presença de Deus. Eu não estou desmerecendo a igreja. Se você deixar de estar na igreja, você já está cometendo um erro, que o próprio apóstolo Paulo disse: não erreis, como muitos que abandonando a igreja, né, a congregação. Mas eu estou dizendo, não baseie a sua vida com Deus, de frequência de igreja, tempo de igreja, cargo na igreja, carteirinha de membro. Não é isso que define se você está bem com Deus ou não. Paulo está falando com o judeu, falando: vocês se gabam, vocês se apoiam, vocês se alegram em dizer que são de Deus, porque vocês são judeus, ensina, guia. Mas vocês pregam que não deve furtar, mas furta. Pregam que não deve adulterar, mas adulteram. E quantas outras coisas mais que a gente prega, aprende, sabe que não pode fazer, porque não é a vontade de Deus, mas parece, irmão, que sai do nosso coração e vai e faz. Você corre um sério risco de, no dia do juízo, e eu não estou querendo pôr medo no seu coração, mas você corre um sério risco de, no dia do juízo, Jesus olhar para você e falar assim: ó, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Você não fez a vontade do meu Pai. Vão ter aqueles que vão dizer assim: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome profetizei, no teu nome eu operei maravilhas. Rapaz, a resposta de Jesus é que dá medo. Porque a resposta de Jesus disse: então lhes direi abertamente, eu nunca fiz o quê? Você já pensou, Miguel? A gente chegar diante de Jesus com: olha, dá licença que chegou o que curou. Mas sai da frente que eu expulsei demônio. Aí chegar diante de Jesus, falar: meu Jesus. Jesus olhar para você e falar assim: quem é você? Como diria o Tiririca: eu não te conheço. Eu nunca te vi. Porque eu conheço sim aqueles que fizeram ou fazem o quê? A vontade do Pai. Irmão, o que nessa vida a gente tem que pôr sangue para fazer, se esforçar mais do que... Irmão, como a gente teve que se esforçar até aqui para reestruturar a vida. Teve dias lá em Brodowski, irmão, eu começar de manhã até quase de noite, batendo de porta. E eu não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não. Se você quer me ajudar, compra um bolo que eu entrego aqui, amém, irmãos? Não estou falando isso para você, mas eu estou falando assim: olha o esforço para reestruturar a vida. Olha o esforço de algumas pessoas para chegar no patamar que está, para poder gozar de uma vida financeira melhor, para concluir o seu estudo, porque tudo é esforço. Mas você sabe o que mais deveria ter esforço da nossa parte? É em fazer a vontade de quem? Porque passa-se por fase. Começar a fazer a vontade de Deus é doloroso, é um esforço muito grande. Afinal, a gente é cheio de vício, a gente é cheio de sujeira no nosso coração. Então, iniciar a fazer a vontade de Deus é o esforço. Mas você se esforça: não vou mais isso, não vou mais aquilo. Não porque a igreja não gosta, porque Deus, eu aprendi na palavra que Deus não gosta. E eu quero ser um dia visto por Jesus e Jesus falar: opa, esse eu o quê? Conheço. Você tem essa vontade? Irmão, eu tenho essa vontade de chegar no céu, Jesus me olhar e falou: David, pode entrar. Essa é a minha vontade. Agora, você já pensou, irmão, você chegar no dia do juízo, depois de 300 anos dentro da igreja, e Jesus olhar para você e falar assim: quem é você? Irmão, corre um líquido aqui em mim agora. Que misericórdia, irmão. Acho que é o pior mal que pode acontecer com uma pessoa.
Eu fico pensando em João 5, Jesus cura aquele homem de 38 anos acamado, e quando o homem começa a andar, Jesus olha para ele e fala assim, ó, vai, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que é pior do que ficar em cima de uma cama? Quem já ficou de cama aqui? Já ficou? Deus me livre, irmão. Deus me livre ficar de cama. Mas Jesus disse que tem uma coisa que é pior do que ficar de cama. Por isso que Jesus falou não peque. Porque Romanos vai dizer que o salário do pecado é o quê? Sabe o que é pior do que ficar de cama, do que ficar sem dinheiro, do que ficar isso, aquilo? Ser abandonado? É perder a salvação. É chegar no dia do juízo e Jesus olhar para você e falar assim, eu nunca te conheci. Mas não, Senhor, eu estava lá. Lembra aquele dia? Na vontade de pular. Jesus fala, vai pulando para o inferno. Não é? Vai pulando para o capeta. E o capeta, vem, vem, vem. Não é? Porque embora tudo isso seja bom, eu não estou invalidando, irmão. Cultue ao Senhor, venha na igreja, entregue sua vida, seja um crente. Firme-se numa igreja. A pior coisa que alguém pode fazer é ser desigrejado, irmão. Firme-se numa igreja, mas estabeleça como meta mais do que isso. Qual tem que ser a sua meta? Fazer a vontade de Deus. Que no começo é doloroso, é difícil, não é fácil, irmão. O início não é fácil, se limpar dos vícios, das práticas, extrair o mundo, porque a gente nasce com o mundo dentro de nós, irmão. A gente nasce, a criança está lá na creche, ela já está aquele beliscão, já pega o brinquedinho de um, esconde, cadê? Não fui eu. Onde que aprendeu essa desgrama, irmão? Já está dentro dele a coisa errada. Eu falo que a gente não precisa de uma escola para ensinar a odiar. A gente precisa de uma igreja para ensinar a perdoar. Você vê o quanto que a gente está inclinado para o que é mal. Mas o ser humano deixou de ser bênção? Não, ele é projeto de Deus que está perdido. Aí começa a vir a palavra, ele começa a aprender a vontade de Deus, aí ele vai para as etapas. Não, agora chegou a hora de eu começar a fazer a vontade de quem? De Deus. O que está me impedindo de fazer a vontade de Deus? Aí você lista, porque a gente sabe. Não, agora o meu alvo é me limpar, é me purificar disso aqui. É me limpar dessas coisas aqui. No começo, não é fácil. Não é a coisa mais saborosa. Fazer a vontade de Deus não é a coisa mais saborosa do mundo, não, irmão. No início. Você entende ou não? No início não é não. Você vai lutar contra a sua carne, a sua vontade. Mas aí daqui a pouco, irmão, você começa a tomar gosto. E hoje para mim, irmão, é prazeroso fazer a vontade de Deus. Eu estava de manhã, antes de vir, tem um bar na esquina da igreja lá. E eu sempre vou lá dar um oi para eles, brinco com o genro do dono lá que é corintiano. Aí eu fui lá de manhã, tem a igreja, um bar e um cemitério. Aí a pessoa escolhe onde que ela quer entrar, amém, irmãos? Ela vê onde ela quer entrar lá em Brodowski. Eu sou bem claro. Quando às vezes eu falo, ó, tem 3 lugares aqui. Tem a igreja, o cemitério ou o bar. Escolhe onde você quer entrar e Deus te abençoe. Né? E aí o que acontece? Eu estava de manhã lá. Inclusive ele até falou, quer um cafezinho? Depois, irmão, que eu pensei, ele pegou um copo de bar. Pôs metade de um café, parecia conhaque. Não é verdade? Passa alguém aí e fala pronto. Por isso que ele tem esse fogo. Não é verdade? Uhul! Não é? Mas aí eu estava conversando lá com ele. Ele falou muito de você, Diego. O Luciano falou que é seu amigo de infância. E aí a gente estava conversando e eu falei, irmãos, eu tive o privilégio de me batizar. Eu não sei que gosto tem o álcool. Eu não sei que gosto tem. Não sei. Mas vamos supor que você é uma pessoa que está cheia desses vícios, que não é a vontade de Deus. Pastor, mas não pode beber nem um pouquinho? Eu tenho um conceito sobre bebida, irmão, de pouquinho a montão. Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que coisa. Você sabe com quem que a bebida briga? Com o Espírito Santo. Normalmente a pessoa que bebe é para se alegrar, para esquecer, para relaxar. Não é assim? E quem é que tem o poder de fazer isso para a nossa vida? Então eu não preciso de bebida. Tem uma batalha imensa com a coca, irmão, misericórdia. Mas nunca provei do álcool e nunca fui infeliz, nunca fui ruim, nunca. Por quê? Porque eu descobri um dia que essa é a vontade de Deus. Então de um pouquinho a muito, eu decidi que nada faria parte da minha vida, daquilo que é vicioso. Mas não é fácil. Talvez você chegue aqui e você fala, pastor, isso está dentro de mim. Eu tenho meus vícios, eu tenho meus problemas. Eu queria te incentivar a começar a fazer a vontade de Deus. Não vai ser fácil.
De imediato não é fácil. Você vai às vezes precisar da ajuda de uma pessoa de Deus, do teu pastor. Vai depender da ajuda do Espírito Santo, mas vai valer a pena. Porque para aquele que faz a vontade de Deus, um dia Jesus vai entrar e vai dizer assim. Ele vai chegar, Jesus vai dizer: pode entrar, porque esse eu conheço. Esse fez ou faz a minha vontade. Paulo falou para os judeus, falou: vocês acham que vocês são só porque são judeus? Vocês estão por fora. Jesus disse assim: tem gente que vai chegar um dia aqui e vai dizer: deixa eu entrar porque eu curei, libertei e tal, tal. Mas o que realmente diz se você é de Deus ou não, é o que você faz, se você faz a vontade de Deus. Eu até anotei de lado, porque não coube na minha folha, Lucas 6,44. Olha que coisa. Lucas 6,44. Jesus vai dizer assim: porque cada árvore se conhece pelo que, gente? Quando é que você sabe que uma árvore é boa? Pelo fruto que ela produz. Eu preguei em Bebedouro um tempo, e lá tem muita laranja. E um dia eu me impressionei com o tamanho que umas laranjas davam, que uma laranjeira dava, indo lá para Botafogo, que é um distrito perto. Eu até comentei com o irmão, falei: irmão, nossa, essa laranja aí dá para... Ele falou: pastor, pega uma para o senhor ver, não tem suco nenhum. Não é laranja. Eles fazem um doce, e diga-se de passagem, não sei se eu vivi uma experiência ruim. Eu fui uma vez na casa de uma irmã, ela falou: pastor, que surpresa, não tem nada de bom, mas tem um doce de laranja. A gente não está lá para comer, mas já que tem comida, vamos comer. Não é verdade? Eu falei: dá o doce de laranja. Irmão do céu, ela pôs o doce de laranja, feito com essa laranja grande. Quando eu joguei na boca, eu não cuspi na frente dela, porque não deu certo. Aí ela olhou e falou: não está bom, né, pastor? Eu falei: irmã, verdade ou mentira? Ela falou: verdade. Está horrível. Até o menininho que foi comigo falou: eu também acho. Ela falou: mas eu sou sincero, já faz uma semana que está na geladeira. Eu falei: então me dá coisa ruim, quer me matar ainda? Não é verdade? É misericórdia, irmã. Mas o senhor vai orar? Eu falei: agora já não oro mais, agora eu vou embora. Não é? Mas eu lembro disso, uma laranja, irmão, que era tão grande, mas não deu o fruto que eu queria. E você sabe que Jesus ficou com uma birra uma vez numa figueira, porque ela parecia ser frutífera, mas não era. Deus me livre, irmão, se eu virar alguém que eu pareço ser e não sou. Não, eu pareço ser um pastor, mas não sou. Eu pareço ser um crente, mas não sou. E o que vai dizer se eu sou, eu não sou? Não é meu tempo de igreja, não é a eleição, a eleição, sou judeu, não é. É o que eu faço. São meus frutos. Jesus disse: a árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros e nem vindimam. Nossa, eu nem sei o que é isso. Esse negócio aqui que está escrito aqui. Jesus disse: você conhece a árvore é pelo fruto. Coloque no seu coração: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ser alguém que, quando chegar no dia do juízo, Jesus vai dizer: esse eu conheço. Conheceu não porque teve título. Conheceu não porque deu aula. Não. Conheceu porque foi alguém que colocou no seu coração um propósito. Fazer o quê? Faz a vontade de Deus, irmão. Quem entende até aqui? Pastor, mas qual é a vontade de Deus? Eu batizei, eu tinha 13 anos. Eu vou fazer 43. Eu ainda estou aprendendo qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma coisa que a gente vai aprender a cada dia. Há um novo surgimento.
Há um novo ciclo. O mundo de hoje já não é o mundo de antigamente, irmão. Então tem coisa que surgiu hoje no mundo que eu estou aprendendo com Deus que não é a vontade dele. E como saber qual é a vontade de Deus? A gente fala, né, que o amor de Deus, que a comunhão, né, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Como é que eu descubro qual que é a vontade de Deus? Me mantendo em comunhão com Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você vir à igreja, Deus sempre vai estar ali revelando qual é a vontade dele. Filho, eu quero você assim, é assim que me agrada, é dessa forma, muda isso, passe a fazer aquilo. E aí você vai perceber que essa comunhão vai te ensinando qual é a vontade de Deus. E na medida que você vai aprendendo a vontade de Deus, pratica ela, porque tem uma recompensa, irmão, que eu quero receber. A maior recompensa que eu quero receber é quando eu chegar lá no céu e Jesus olhar para mim e falar: esse eu conheço. Quem que é isso? Ah, eu quero, irmão. Deus me livre, irmão. Deus me livre chegar lá e Jesus olhar e falar assim: eu não conheço você. E eu falo: mas sou eu, Jesus. E eu começar a inclinar assim, ó, e começar a sentir calor, e perceber que ali eu não tenho lugar para mim, porque o tempo que eu tinha que preparar um lugar para mim, que era em vida, fazendo a vontade de Deus, eu brinquei, flertei com o pecado. Eu conheço muita gente que diz assim: ah, quando eu ficar mais velho, eu vou pegar firme. Esse negócio de igreja, você já viu gente falar assim? Não, vai chegar o tempo, só que a gente não sabe de nada, irmão. Eu quero viver até não ter dente nenhum na boca mais, que a gente nasce sem dente e morre sem dente. Eu quero viver o máximo, mas saber se eu vou viver o máximo possível, eu não sei. Quantas pessoas que achavam que ia viver quanto tempo, ia ver os netos e sequer conseguiu casar. Também não estou matando ninguém, eu só estou dizendo para você que você precisa andar com propósito. E qual tem que ser o seu propósito? Fazer a vontade. Agora só porque é judeu? Não, eu sou da IBN. Pode perguntar para o pastor: eu fui da IBN, mas não fez a vontade de Deus. Não, eu fui da SEST. Pergunta para o pastor: não, eu fui de tal lugar, eu fui da Assembleia de Deus. Ser de algo, ter título, mas não fazer a vontade de Deus não vale de nada, irmão. Antes eu não tenha nada. Eu sempre falava no altar lá em Avaré. Falei: irmãos, se um dia eu precisar abrir mão de tudo isso daqui, do ministério, por causa da vontade de Deus, eu faço. Porque o que eu quero é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que me levará para o céu. A vontade de Deus que fará você um dia ouvir de Jesus assim: eu conheço. E eu quero ser conhecido, como eu quero. Amém? Então, não é por título, não é pelo tempo. Os judeus até pregavam, mas não viviam. Jesus fala do perigo de alguns que vão chegar lá naquele dia e ele vai dizer: eu não conheço porque você não fez a vontade do meu Pai. Quando é que eu sei que eu estou bem com Deus? Pelos frutos que eu produzo. Se você está produzindo frutos que é de acordo com a palavra de Deus, é sinal de que você está no bom caminho. Continue a fazer a vontade de Deus. E para encerrar, para a gente ter um tempo de busca aqui, eu queria ler, adivinha o que, Márcio? 3 conselhos que Timóteo recebeu de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Meta para ficar bem com Deus. 1 Timóteo 6, 11. 1 Timóteo 6, 11. Paulo diz assim para o seu filho na fé: mas tu, ó homem de Deus. É isso? Vamos ler junto? Mas tu, ó. Então o recado está direcionado para alguém, para homem e mulher de Deus. Para quem quer. Quem não quer ser de Deus não vai ouvir isso aí. E acredite, irmão, tem gente que não quer ser de Deus não. Tem ou não tem?
Eu falo que eu passei uma experiência lá em Avaré, irmão, não tem problema nenhum em falar das coisas que dentro do Ministério da Graça eu passei, porque foram experiências, não tem problema nenhum. Eu passei uma experiência lá que eu sou muito perceptivo de pessoa que para de vir, e eu comecei a reparar um rapaz que não estava indo mais, ele foi, só que diferente do que eu faço, irmão, porque eu pego o telefone de todo mundo, eu prefiro a pessoa me bloquear tanto que eu insisti com ela do que ficar chateado comigo porque eu não fui atrás. Só que dele eu não peguei. E não vejo mais esse rapaz, não vejo. Aí lembrei um dia dele e falei: Jesus, me dá a oportunidade de eu achar esse cara na rua, Jesus. Avaré tem 90 mil habitantes, mas acredite, lá no Largo São João, que é no centro, eu vi ele. Aí eu parei ele, falei: rapaz, você foi. E agora não está indo mais? O que foi? Ele falou: ah, pastor, vou ser sincero para o senhor. Eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu falei: ah, se você não se deu bem na igreja da graça, procura outra igreja. Você está dizendo que... Não. A igreja é uma benção, o senhor é animado. Eu já vi gente falando: eu gosto de vir na sua igreja porque você é tão engraçado, pastor. Mas tá bom, se esse é o caminho que Jesus vai trazer a pessoa... Aí o que acontece? Ele falou assim, eu falei para ele, procura então outra igreja. Eu comecei a ouvir a palavra, pastor, e eu comecei a pensar, diante de Deus eu te falo isso, eu comecei a pensar, quão doloroso é fazer a vontade de Deus. E eu vou ter que deixar de fazer isso, largar daquilo? Não, eu não sei se é isso que eu quero para mim, não sei se é Jesus que eu quero para mim. Então tem gente que não quer Jesus, mas se você quer Jesus, o recado é para você, homem e mulher de Deus. 3 coisas que Paulo vai dizer para o Timóteo, que ele deve fazer para estar bem com Deus, fazer a vontade de Deus e receber a glória eterna. Porque recebe a glória eterna quem faz a vontade de Deus. Primeira coisa que ele diz: ó homem de Deus, faz o quê? Foge dessas coisas. Aí mais para trás aqui você vai ver quais são as coisas que Paulo mandou ele fugir. Tem porfia, tem um monte de coisa ali que eu não vou entrar por causa do nosso horário. Mas quem quer fazer a vontade de Deus, irmão, ele aprende que um primeiro passo é fugir. Quem entende? Do quê? Do que a gente tem que fugir, irmão. Tem tanta coisa que é laço, tem tanta coisa que é pecado, tem tanta coisa, e é você que tem que ter essa balança. Eu escrevi uma frase aqui que a balança é nossa. Chegou uma época, igual eu estou te dizendo, 13 anos, batizei. Um dia me deu um estalo, eu falei: é o seguinte, eu tenho minhas intenções, eu quero ter Deus, quero construir minha família dentro da igreja, já sabia que Deus ia me usar para pregar, a gente que tem isso sente no coração. Falei: eu quero ter uma vida com Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quero ter uma vida com Deus, me separar das amizades de rua lá que eu tinha. E eu olho assim, valeu a pena, você vê o caminho que cada um tomou. E você sabe que a amizade influencia mais do que a família. A mãe fala 10 vezes, não faz. O amigo fala uma vez, vamos fazer. Por isso que Jesus falou que quer ser nosso amigo, porque é um elo tão forte, irmão. Amizade é um negócio. Então, o que eu entendi? Que para vingar na presença de Deus, eu tinha que fugir. Não virei a cara, não odiei eles. Pelo contrário, tive a oportunidade de ver 2 deles se convertendo e infelizmente se desviando. Um deles porque a mãe era de uma igreja tradicional, não precisa entrar em detalhe, que só a igreja dela salvava. Você está no ministério errado, você precisa vir para a minha igreja. Mas quando ele estava perdido na droga, ela nunca se importou com ele. Aí levou ele para lá, ele não se adaptou, pecou. No conceito da igreja, quem peca não tem salvação. Se afundou, morreu de overdose. Mas um dia a mãe vai dar conta a Deus disso daí. Porque ele estava tão bem, irmão. O cunhado dele é pastor hoje, chegou no mesmo estado que ele. Então, eu entendi lá atrás que para vingar a presença de Deus, eu tinha que fugir daquelas amizades. E realmente, irmão, você sabe quando é que você faz a vontade de Deus? Quando você enxerga as coisas das quais você tem que fugir. A gente tem que fugir, irmão. Eu fujo até hoje. Vou brincar com o pecado? Vou me achar que sou forte demais?
Não, eu prefiro ter nome de fujão, mas não complicar a minha salvação. Quem entende? Foge. Do que você precisa fugir hoje? É de uma amizade? É de um negócio que não está certo? A forma de negociar? É de um ambiente que você frequenta? É de um caso que você não tem que ter? É de uma mentira que é a sua vida? Do que você tem que fugir? Porque a gente faz a vontade de Deus. O primeiro passo para fazer a vontade de Deus é fugir. Foge, irmão. Eu prefiro ser um fujão, mas ser salvo. Então, 3 conselhos de Paulo para Timóteo. O primeiro, foge dessas coisas. As coisas que estão para trás. Fica de lição de casa você lê o capítulo 6 inteiro. E segue o quê? A justiça, né? Foge, segue. Aí ele vai falar o que é justo, o que é piedoso, o que é da fé, o que é de amor, o que é de paciência e o que é de mansidão. Então como é que eu fico bem com Deus? Fujo do que eu tenho que fugir, sigo o que eu tenho que seguir. O que você tem que seguir? O que está aqui. Está aqui. Eu quero estar bem com Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Você tem que seguir o que está aqui. Pastor, é impossível. Não, Ele não nos deixa ser provado além do que podemos suportar. Tudo que está aqui, irmão, é possível de ser feito. Mas você precisa primeiro se limpar, fugir do que tem que fugir, seguir o que tem que seguir, e por fim, para a gente orar. Milita, luta, a boa milícia da fé, e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você foi chamado para ser salvo, irmão. O inferno não foi feito para homem, é para demônio, para Satanás e seus anjos. Mas a gente se mete lá porque a gente escolhe cada estilo de vida, irmão, que vai contra a vontade de Deus. E uma vez que você escolhe o que você quer, Deus não se mete não, irmão. Deus, Ele é muito Deus para agir quando você faz a escolha certa, que é pôr Ele no controle da sua vida. Mas Ele é muito Deus e muito bom para deixar você se virar com os seus problemas quando você escolhe. Pensa num Deus bom, é Deus, irmão, que sabe entender quando alguém não quer ter nada com Ele, fica ao redor da pessoa porque Ele é onisciente, mas não age na vida da pessoa por causa da escolha dela. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha estar naquele lugar, irmão, que é de comunhão com Deus. Porque você vai chegar lá na eternidade, Jesus vai olhar e vai falar: truta, você é meu. Você fez a minha vontade. Você andou no meu caminho. Eu vi o quanto você se esforçou. Não foi fácil, hein? Mas você se limpou, você fugiu, você seguiu. Luta. Milita, luta, irmão. Satanás quer te tirar da presença de Deus, luta e eu vou ficar. Satanás quer sujar o seu coração, luta, não vai sujar. Satanás quer que você se envolva com uma pessoa que você não deve se envolver, eu vou lutar, eu não vou me envolver, eu vou lutar porque essa luta em prol da vontade de Deus vai me dar a salvação pela qual fui chamado. Você foi chamado para ser salvo, irmãos. Agora, se você não fizer a vontade de Deus, não tem como Ele te salvar. Vamos terminar? Como é que a gente começou? Terça-feira à noite. Resume 1 minuto. Mais um pouquinho. Sentado à mesa, uma palavra. Leia Romanos 2,17. Um povo que se achava que estava bem com Deus só porque era judeu, que até ensinava. Mas Paulo contesta dizendo: vocês ensinam, mas não vivem? E Jesus falou que naquele dia vai chegar gente que Ele vai dizer assim: eu não te conheço porque você não fez a vontade do meu Pai. Como é que eu sei que eu estou bem com Deus? Pelo fruto que eu produzo. Como produzir bons frutos? Fugindo do que tem que fugir. Pergunta hoje para Jesus: quem sou eu para falar do que você tem que fugir, irmão? Mas eu te garanto que eu estou falando, e tem gente que na hora a mente já fala: é disso que você tem que fugir. E se não tiver do que fugir, glória a Deus. Mas foge do que tem que fugir, segue o que tem que seguir. E o que você tem que seguir? A palavra do Senhor. E luta. É luta, irmão. É lutar, é não recuar, é não baixar a guarda, é não desistir. É ficar firme com o Senhor. Quem entende o recado de Deus?
Vamos orar? Aplauda Jesus bem forte. Vamos orar em nome de Jesus?